Interpretação textual em inglês. Texto My Family, minha família. Objetivo 1 é entender o que a frase significa. Objetivo 2 é ver se tem algum erro em cada uma das frases. Primeira frase, My family is small but very united. Significado, quem quiser pensar um pouco pode pausar o vídeo. E quem já sabe o que significa, My family is small but very united. Minha família é pequena, mas muito unida. Agora o objetivo é, existe algum erro nessa frase? Tecnicamente não, mas tem um pequeno detalhe aqui. E o detalhe é esse but, ele tá na posição certa, mas eu colocaria uma vírgula antes dele, porque pouca gente sabe, mas but significa mas, e quando ele significa mas, ele costuma ter uma vírgula igual ao nosso mas em português, só que but também significa exceto ou nada além de, e com os dois sentidos de exceto ou nada além de, ele não tem a vírgula. Por exemplo, dizer everyone but me, todo mundo menos eu, todo mundo exceto eu. Ou então, I need but a second, eu preciso de apenas um segundo. E esse é um sentido que a gente praticamente nunca aprende em inglês, praticamente ninguém ensina, agora aqui finalmente isso tá acontecendo. Mas esse but tem esse sentido um pouco mais obscuro, I need but a second, significa eu preciso de um segundo e nada além de um segundo. Então ele é usado sem vírgula nesse sentido também, mas quando ele é mas, ele tem a vírgula. Então o que eu faria é só corrigir essa frase com uma vírgula. My family is small but very united, but com vírgula. My father worked in a bank and my mother is teacher. Pausa para quem ainda não entendeu. E para quem já entendeu, my father worked in a bank and my mother is teacher. Meu pai trabalha em um banco e minha mãe é professora. Próximo passo é saber se tem alguma coisa errada. My father é ele, he. Então a frase está no presente. Work, o verbo trabalha. Verbo léxico, verbo de ação. Se meu pai é terceira pessoa do singular, ele. Então esse verbo deveria ter um S. My father works in a bank. Essa é a versão gramaticalmente correta. A gente sabe que isso não atrapalha no sentido, no entendimento da frase, mas o gramaticalmente correto é isso. É a conjugação natural do inglês. Agora, algumas pessoas podem debater sobre in a bank, porque nós poderíamos ter in a bank, em um banco, for a bank, para um banco, ou at a bank, em um banco de novo. E embora exista esse debate, in a bank, dentro de um banco, for a bank, para um banco, de repente a pessoa que trabalha para o banco sequer vai ao banco, ela pode trabalhar à distância, mas ela é contratada do banco. Ou at a bank, trabalha no endereço onde fica o banco, talvez ela trabalhe no pátio, não necessariamente dentro do prédio do banco, mas ela trabalha no perímetro, na área que é propriedade do banco. Então, apesar do debate, qualquer uma dessas versões estaria certa. Então esse in a bank não precisa mudar. Se quiser dizer for a bank, pode dizer. Se quiser dizer at a bank, se a pessoa de fato trabalha no endereço do banco, ela vai presencialmente, pode dizer at a bank. Nessa parte in a bank, nada precisa ser mudado. And my mother is teacher. Em português nós pulamos do verbo ser, é, direto para professora. Nós não precisamos dizer no Brasil é uma professora, mas em inglês faz falta usar esse artigo indefinido antes da profissão. A teacher. Então essa aqui precisa ser corrigida. Eu diria que por mais que a gente entenda em inglês, não é realmente opcional que nem dizer in, for ou at aqui, que as três têm um contexto parecido e são gramaticalmente corretas. Cortar o artigo indefinido não é gramaticalmente correto em inglês, soa estranho, mesmo que faça sentido. My father works in a bank and my mother is a teacher. Agora a frase tá perfeita. I have a brother more young than me. Pausa para quem não entendeu. E para quem já entendeu, I have a brother more young than me. Eu tenho um irmão mais novo que eu. Agora a pergunta é, a frase tá certa ou tá errada? Eu adoraria ser categórico em dizer que essa frase tem um grande erro, que é o comparativo mais jovem, mais novo, more young. Gramaticalmente isso aqui tá muito errado, só que no inglês moderno eu já fiz um vídeo sobre isso explicando que isso tem mudado ao longo do tempo. Eu vejo todo dia, vejo pessoas da área científica, pessoas que fazem documentários, eu vejo cada vez mais as pessoas usarem só a palavra more antes de um adjetivo. Só que mais novo não deveria ser more young. Gramaticalmente correto, como o vídeo que eu já fiz explica, deveria ser um sufixo. Termina com consoante, então nós devemos acrescentar e, R. Em vez de more, deveria ser younger. I have a brother younger than me. Isso seria o correto, não more young. E sinceramente eu fico até em dúvida se eu deveria trocar, porque no inglês está começando a ficar normal dizer more adjetivo, more adjetivo, more adjetivo. Igual a gente já faz em português. Apesar de eu seguir aqui a regra gramatical, se disser hoje more young, eu diria que pouca gente vai se incomodar. Esse é um fenômeno muito interessante no inglês, a gente está vendo uma mudança no idioma em relação aos comparativos de superioridade assim.
E eu recomendo assistir o próximo vídeo, que vai estar no card final desse vídeo aqui, sobre esse assunto em detalhes, que é a marca desse canal. Então eu vou seguir a regra gramatical que deveria ser I have a brother younger than me. Outro pequeno detalhe aqui é dizer than me. Não tá errado também, é uma coisa que a gente tá bem acostumado a usar. Eu diria que as pessoas estão mais do que acostumadas no inglês moderno a ver os object pronouns sendo usados em vez de I e o auxiliar ou o verbo que complementa a ideia. Então, por conta disso, eu vou deixar só essa correção e vou deixar o me aqui, porque é natural. Nós consideramos, então, a frase definitivamente correta. I have a brother younger than me. We live in a house with a big garden, but I don't like of the plants. Pausa para quem ainda não entendeu. E para quem já entendeu, we live in a house with a big garden, but I don't like of the plants. Nós moramos em uma casa com um grande jardim, mas eu não gosto das plantas. Esse é o significado, agora aos erros. Aqui, por acaso, but já foi escrito naturalmente correto, como a gente já corrigiu antes, com a vírgula já no lugar como deveria ter sido aquela primeira. E agora a pergunta é, existe algum outro erro aqui? E a resposta é sim, que os brasileiros cometem demais, que é traduzir gosto de e traduzir a preposição de como of. A gente precisa entender o verbo to like como gostar de. Ele já tem a preposição de implícito. Mas aqui também tem um probleminha. E o detalhe é que se o verbo to like estiver antes de um verbo de ação, ou seja, uma pessoa gosta de fazer alguma coisa, aí nós precisamos de uma preposição, mas ela não é of, ela é to. Exemplos, I like plants, eu gosto de alguma coisa, e essa coisa é plantas. Já eu gosto de cultivar plantas, o verbo cultivar depois do verbo gostar, no inglês vai ser I like to cultivate plants. Então os dois verbos em inglês se separam com a preposição to e não of. Então não é que o like não use preposições, ele deve usar, mas é to para separar ele de outros verbos. Nesse caso aqui, é gostar das plantas e não de fazer alguma coisa, então, e se fosse verbos depois ainda teria que ser to, não of. Então de qualquer maneira esse of tem que sair. We live in a house with a big garden, but I don't like the plants. Se existe o debate se deveria ter the plants ou simplesmente plants, but I don't like plants seria, eu não gosto de plantas em geral, não importa onde eu veja plantas, eu não gosto delas. Agora, se eu disser I don't like the plants, significa eu não gosto das plantas que esse jardim da nossa casa tem. Eu gosto de plantas, exceto das que tem nesse jardim da nossa casa. Então, o the daria essa diferença de as plantas em especial que tem nesse jardim que é da nossa casa, e eu não gosto dessas, mas gostaria de outras. Tirando o the, eu não gosto de planta onde quer que seja, qualquer tipo de planta, não gosto. Então aqui eu vou deixar o the porque a ideia é, eu não gosto das plantas que tem no nosso jardim. We live in a house with a big garden, but I don't like the plants. On weekends, we always lunch together and talk about our week. Pausa para quem não entendeu. E para quem já entendeu, on weekends, we always lunch together and talk about our week. Nos fins de semana, nós sempre almoçamos juntos e conversamos sobre a nossa semana. Agora a pergunta é, tem algum erro? On weekends, nos fins de semana, algumas pessoas podem perguntar, não deveria ser on the weekends? Tanto faz, especialmente no inglês americano. É opcional esse the. Pode falar on weekends, que é um jeito mais prático. On the weekends, não tem problema. We always lunch together. Algumas pessoas vão dizer também que aqui tá errado. Lunch seria almoço, e o verbo almoçar seria to have lunch. We always have lunch together. Pode colocar o have, mas não precisa. Pode dizer we always lunch together. Eu diria que usar direto a palavra lunch parece um pouco mais formal em inglês do que to have lunch. Então, apesar do inglês prezar muito pela praticidade, dizer we always have lunch, colocando uma palavra a mais, é um jeito mais popular de dizer isso. Lunch é almoço, assim como dinner é janta, mas nós podemos usar to lunch como almoçar e to dine como jantar. Perde um N do dinner e o R no final, e nós podemos transformar o dinner no verbo to dine. Então eu diria que a diferença é to have dinner é mais popular, assim como to have lunch, e to dine seria um pouquinho mais formal do que dizer to have dinner. Mesma lógica seria tirar o have no lunch e usar a palavra lunch direto como verbo. Então essa frase não está errada de nenhuma forma, mas a gente pode usar have de forma facultativa aqui. E popularmente as pessoas dizem have lunch. Então eu vou deixar esse have entre parênteses, mostrando que ele é opcional. Popularmente nós diríamos we always have lunch together and talk about our week. Não tem absolutamente nada de errado no resto da frase. E a gente pode dizer que a versão final mesmo seria on the weekends ou só on weekends we always have lunch together ou só we always lunch together and talk about our week.
Então, com tudo isso, é possível perceber que a gente pode entender um texto mesmo com erros, e alguns dos erros nem são realmente erros, são versões diferentes de dizer a mesma coisa, são só interpretações um pouquinho diferentes, mas se a gente tem controle de tudo isso, a gente consegue passar exatamente o tipo de mensagem que a gente quer. E como prometido, aqui tá o vídeo que explica tudo sobre os comparativos em inglês, não só os de superioridade, como os de inferioridade e de igualdade. Aqui tem um vídeo que explica como funcionam as conjugações do inglês. E aqui um vídeo que convém já começar a assistir, que explica tudo sobre os verbos auxiliares do inglês, porque a gente vai começar a esbarrar neles mais conforme nós avançamos nesse tipo de atividade aqui. Com esse texto todo esclarecido e com as recomendações de vídeo feitas, see you next time!